Bom, então a radiação eletromagnética, ela pode ser pensada, né, como eu já disse, de maneira dual. Ou seja, a onda eletromagnética, a radiação eletromagnética, ela se comporta ora como onda, e nesse momento eu vou estudar as propriedades de onda que ela tem. Por exemplo, o campo elétrico, o campo magnético, eu vou pensar num comprimento de onda lambda, eu vou pensar numa frequência, ou eu posso ver essa propagação de onda eletromagnética a partir da perspectiva de que ela é uma partícula. Então eu vou pensar no fóton, porque o fóton é essa partícula fundamental que está associada à produção de onda eletromagnética. Então o campo eletromagnético ele existe porque a gente define ali um conceito de uma partícula fundamental. Essa partícula é que materializa esse conceito abstrato de campo. E a essa partícula a gente denomina então fóton, no caso da onda eletromagnética. Então se eu vou estudar as propriedades da onda eletromagnética como se fossem partículas, então eu tenho que levar em conta qual é a produção e a conversão dessas partículas. Eu vou levar em conta o conceito bem fundamental para nós em física, que é o conceito de momento. Eu vou pensar em propriedades como energia. Então, para nós agora, o importante é dizer que a onda, ela não é a onda eletromagnética, né, a radiação eletromagnética, ela não é apenas onda ou ela não é apenas partícula. Mas ela pode ser onda e pode ser partícula, dependendo do experimento que eu estou utilizando. Dependendo de que aspecto de natureza eu estou investigando, a onda eletromagnética pode ser onda ou partícula ao mesmo tempo. Então, em termos de onda, a gente vai também fazer essa distinção. Então, as ondas mecânicas são aquelas ondas que precisam de um meio material para se propagar. Então, exemplo de ondas mecânicas no nosso dia a dia, nós temos o som, a onda numa corda, a onda numa mola, a onda na água. Então, são exemplos de ondas mecânicas, porque elas só se propagam porque existe um meio material para isso. A radiação eletromagnética ela é denominada de onda eletromagnética, exatamente por quê? Porque ela não precisa de um meio material para se propagar. Então, meio material aqui e meio não material, a gente pode pensar, por exemplo, no vácuo. Então, o vácuo é um meio não material, porque exatamente ali eu não tenho, por exemplo, a propagação de ondas mecânicas. Então, no meio não material, né, no vácuo, ou seja, um meio idealizado, eu vou ter então a propagação de ondas eletromagnéticas. E essas ondas eletromagnéticas, elas podem ser caracterizadas por diferentes comprimentos de onda. Então eu vou ter a luz, o que a gente chama de luz, de maneira geral, a luz é uma faixa da onda eletromagnética. Então, essa luz é apenas uma janela, como a gente chama, uma janela, uma porção de algo mais amplo que a gente chama de radiação eletromagnética. Além disso, nós vamos ter o raio-x. Esse raio-x também é uma janela pequena da radiação eletromagnética. Temos o micro-ondas, temos as ondas de rádio, que são as mesmas ondas que a gente escuta a nossa rádio em FM, frequência modulada, ou em AM, amplitude modulada. A gente pode ter também ultravioleta e podemos ter também outros aspectos dessa radiação eletromagnética. Então a radiação eletromagnética, a onda eletromagnética, ela vem em diferentes comprimentos de onda. E esses diferentes comprimentos de onda estão associados com as diferentes frequências dessa radiação eletromagnética. E energia e frequência são diretamente relacionados. Quanto maior a frequência, maior a energia. Quanto maior a frequência, maior a energia e também maior é a temperatura, porque energia e temperatura também estão associados. Por isso que a gente sabe que diferentes objetos têm diferentes temperaturas dependendo da cor associada. Bom, então aí nós também podemos pensar que essas diferentes janelas do espectro eletromagnético vão ser diretamente influenciadas pela atmosfera terrestre. Quando eu estou na Terra fazendo a observação astrofísica de um certo objeto, utilizando um método de espectroscopia, ou seja, da análise da luz que está sendo emitida para nós desses objetos, a atmosfera é um problema, porque a atmosfera ela acaba absorvendo parte dessa radiação. Então, nesse gráfico, eu mostro para vocês em que região da atmosfera parte da radiação é absorvida. Então, vocês podem observar que parte do ultravioleta, raio-x e raio gama fica na atmosfera, não chega à superfície. Somente ali uma pequena parcela do ultravioleta, todo visível, e parte do infravermelho consegue chegar à superfície terrestre. Aquele observatório ali desenhado é simplesmente para dizer que os nossos observatórios astrofísicos, nossos observatórios em terra, eles precisam ser colocados a grandes altitudes, exatamente para evitar o efeito da atmosfera de absorver a radiação eletromagnética.
Aqui também tem mais um exemplo de espectro eletromagnético. Então, de novo, o espectro eletromagnético vem em diferentes frequências, diferentes comprimentos de onda, e dependendo dessas frequências, eu posso estudar diferentes aspectos sobre o mesmo objeto. Então, se eu observo, por exemplo, a nossa galáxia em diferentes comprimentos de onda, em diferentes frequências, eu vou conseguir investigar diferentes aspectos físicos e astrofísicos desse objeto. Nós já tivemos a chance aqui de falar um pouco, né, em mais detalhes, na verdade, sobre o espectro eletromagnético e sobre as diferentes janelas. Mas aqui eu tenho que retomar exatamente por conta que a gente está falando da espectroscopia, que é a parte da astronomia, um método, a metodologia que a gente utiliza em astronomia e em astrofísica para estudar a composição química dos objetos. Bom, então tudo isso que eu falei até agora está associado de maneira teórica ao que a gente chama da teoria de radiação. E essa teoria de radiação, historicamente, a gente tem que voltar lá para o final do século XIX, metade do século XIX, né? 1859, 1860, ali na metade do século XIX, quando os físicos encontram um problema. Qual era o problema que os físicos encontraram? Então, como descrever matematicamente como é que um corpo aquecido ele vai irradiar energia? Ou seja, quando ele emite em cada comprimento de onda. Quando é que esse corpo vai emitir? Como é que ele emite? Quanto é que ele vai emitir em cada comprimento de onda? Então, esse era o problema que os físicos tinham lá na metade do século XIX. Esse problema ficou conhecido como um problema do corpo negro. Então, o que é um corpo negro? O corpo negro, para nós, em física, seria um corpo ideal, um corpo hipotético, que vai absorver toda a energia que possa incidir sobre ele. Então, esse corpo absorve toda essa energia e vai emitir o máximo de energia em todos os comprimentos de onda para uma dada temperatura. Então, esse corpo ideal, a temperatura dele vai estar associado com essa radiação ali que está sendo emitida. Então, esse era o comportamento gráfico que se tinha na época, né, para estudar esse fenômeno. Ou seja, essa teoria de radiação a gente poderia resumir num gráfico como esse. Então, o que acontecia? Teoricamente, então aqui eu tenho no eixo Y, ou no eixo das ordenadas, nós temos a intensidade da radiação, e no eixo X, ou eixo das abscissas, nós temos o comprimento de onda em micrômetros. Então são duas quantidades que a gente está graficando aqui. O comprimento de onda da radiação em função da intensidade. Então o gráfico, a linha preta, é o que a teoria clássica previa. Então, a teoria clássica previa que à medida que eu fosse vindo nessa direção, para comprimento de ondas menores, deveria haver uma catástrofe para comprimentos, para a região do ultravioleta, ou seja, baixos comprimentos de ondas, maiores frequências. Então, a teoria previa que o comportamento dessa curva deveria explodir para o ultravioleta, por isso que ficou conhecido como catástrofe do ultravioleta. Isso era o que a teoria previa. Mas, observacionalmente, os físicos tinham um outro comportamento, que era exatamente as curvas que a gente está vendo aqui em azul, verde e vermelho. Então, essas curvas em azul, verde e vermelho são as curvas observacionais para explicar como diferentes corpos vão emitir radiação. Então, um corpo que emite com a temperatura de 5.000 Kelvin vai ter o gráfico azul. Um corpo que emite a uma temperatura de 4.000 Kelvin vai ter esse gráfico em verde. Um corpo que emite em 3.000 Kelvin vai ter esse gráfico em vermelho. Então, essas diferentes curvas são conhecidas como curvas de um corpo negro. Então, por exemplo, o nosso corpo humano, ele emite temperatura. O nosso corpo humano, calor, né? Então, o nosso corpo, a temperatura normal do nosso corpo, cerca de 37 graus Celsius. Então, se eu pudesse colocar essa temperatura nessa escala, então seria um picozinho ali de 37 kelvins aproximadamente, né? Então, a gente pode pensar nessa curva de corpo negro, né? Nesse sentido, de que as diferentes curvas vão explicar como esses corpos se distribuem, como é que esses corpos são caracterizados. Então, o que a gente pode observar? A gente pode observar que o pico de cada curva dessa está associado com o máximo de comprimento de onda. Ou seja, o pico dessas curvas nos dá a temperatura do corpo, a temperatura que o corpo está emitindo naquelas frequências. Bom, então aqui tem mais exemplos, né? Então toda essa ideia, fisicamente, né? Toda essa busca de como explicar a curva
que explicam melhor o comportamento de um corpo negro é que levou à quantização, ao conceito de quantização de energia e a todo o desenvolvimento do que a gente chama de mecânica quântica. Né? Então aqui vocês podem ver diferentes curvas de corpo negro. Então lá mais ou menos ali 3 kelvins, 30 Kelvin, né? Diferentes temperaturas. Então vocês vão vendo que à medida que eu vou aumentando a temperatura, a curva vai se deslocando, né? E os picos correspondem à temperatura máxima que esse corpo vai emitir. Então aqui novamente tem um exemplo. Então claramente vocês podem ver que para essa região eu vou ter comprimento de ondas menores, né? Então, para cá eu tenho comprimento de ondas menores, maiores frequências. Para lá eu tenho comprimento de ondas maiores, menores frequências. Então, vocês estão vendo que os picos correspondem aos máximos em comprimento de onda, ou seja, objetos mais quentes vão emitir mais energia que os objetos mais frios. Os objetos mais quentes vão emitir mais luz nos comprimentos de ondas mais curtos, ou seja, a alta energia vai estar associada. Então, o nosso corpo humano ele vai ter ali da ordem de 310 Kelvin, aproximadamente 37 graus Celsius. Ok? Então, essa curva, esses gráficos resumem para nós essa ideia de como a gente consegue determinar, né, características das estrelas. Então, as estrelas, a estrela como o Sol, a estrutura da estrela é de um núcleo, onde acontecem reações nucleares, toda a sua estrutura, né? E uma atmosfera. Nessa atmosfera, que é uma camada mais fina, né, mais para fora do núcleo, é nessa atmosfera que o espectro é formado. É nessa atmosfera que, por exemplo, a temperatura da ordem de 5.800 Kelvin ela é medida. Então é nessa atmosfera que os diferentes espectros são formados, que eu vou mostrar em seguida para vocês. Bom, então, toda essa teoria da radiação foi interessante para, né, fazer com que a gente tentasse entender do ponto de vista físico como é que os corpos emitem, como é que a gente consegue medir essa emissão. Tudo isso foi importante. Mas lá também, na metade do século XIX, por ali aproximadamente 1835, referindo-se a estrelas e planetas, um filósofo famoso do positivismo, Auguste Comte, ele disse que nós podemos determinar as suas formas e suas distâncias, né, referindo-se aos planetas e ao Sol, os seus tamanhos e seus movimentos, mas nunca seremos capazes de conhecer sua composição química. Então essa frase de Auguste Comte, que eu gosto muito, no sentido de que essa frase ela demonstra de que a gente não pode fazer afirmações fortes como essa, né? Então lá no século XIX, na metade do século XIX, talvez fosse impossível realmente medir a composição química, mas hoje a gente faz isso de maneira muito trivial, relativamente trivial, no sentido de que a espectroscopia ela é amplamente utilizada para obter a composição química de planetas, de estrelas, de nebulosas, de galáxias, de diferentes objetos próximos e distantes de nós. Então, Auguste Comte ele estava equivocado, porque ele estava fazendo análise do contexto da física para o conhecimento da época. Então, o conhecimento ele é dinâmico. E como ele é dinâmico, a gente nunca sabe em que momento a gente vai estar daqui a 100 anos em termos de ciência. Então, a espectroscopia é ela que vai dar para nós esses diferentes espectros, né, que está associado com as leis de Kirchhoff.